Dentro daquela série Lições no Deserto, nós começamos uma outra série, que é a série dos 10 mandamentos, e nós vamos agora, nessa série de estudos, observar o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, com cada um desses 10 mandamentos. Hoje é a parte 2 do primeiro mandamento. A primeira parte que vimos domingo passado, nós vimos porque é uma tolice crer em um outro Deus além do Deus Criador. Essa mensagem, quem não assistiu pode assistir, ela está lá no YouTube, você pode acessar pelo YouTube, pelo Facebook, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Nós vamos ver hoje alguns ídolos que a igreja ergue, que os crentes colocam diante de Deus sem perceberem. Então vamos ler aqui primeiramente Deuteronômio capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você, para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Oremos. Senhor, eu peço mais uma vez o Teu poder, a Tua graça para compreendermos a Tua palavra, compreendermos esse mandamento. Abre nossos olhos para aquilo que temos feito. Abre nossos olhos para quantas vezes nós temos erguidos outros deuses, outras deidades na Tua frente, Senhor. Que possamos ser cada vez fiéis a Ti e dedicados a Ti, como o Senhor ordena. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que Deus está querendo dizer quando Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, te tirei do Egito, da escravidão, não terás outros deuses além de mim? O que Deus quer nos ensinar com esse mandamento? Primeiro, Deus está dizendo: sou eu quem criou tudo que existe, o céu, a terra, as árvores, os animais, os homens. Foi eu quem trouxe tudo isso à existência. Se eu não tivesse trazido este mundo à existência, nada existiria. Foi eu quem criei, foi eu quem trouxe à existência e sou eu quem sustento. E Deus também está dizendo: eu sou o único que pode te salvar, porque eu criei este mundo e eu criei as regras deste mundo, mas você nasceu pecador, você nasceu quebrando as minhas regras, você nasceu fazendo aquilo que eu não queria que você fizesse, você nasceu em rebeldia contra mim. E eu, como Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o direito de mandar você para a condenação eterna. Eu tenho todo o direito de mandar você para passar toda a eternidade no castigo, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Mas mesmo eu tendo o poder e o direito de castigar você, eu quis te salvar. Mesmo você não merecendo, eu quis te salvar. Eu quis te amar, eu decidi amar você, mesmo você não merecendo meu amor. Eu
Eu fui misericordioso com você, mesmo sem você merecer a minha misericórdia. Eu fui gracioso com você, mesmo sem você merecer a minha graça. Eu não só posso te salvar, mas eu quis te salvar. E eu salvo quem eu quero. Como diz a Escritura, Deus disse: eu tenho misericórdia de quem eu quiser, e eu tenho compaixão de quem eu quero. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo e nem de nossos esforços. Deus foi misericordioso comigo porque Ele quis. Deus foi gracioso com você porque Ele quis. Não foi porque você se esforçou, não foi porque você fez alguma coisa que merecesse a misericórdia e o amor de Deus, porque Deus é misericordioso com quem Ele quer. Deus não viu em nós nada que merecesse o seu amor. Não aconteceu de Deus olhar para você, aí Deus olha para você e Deus diz: olha, eu estou vendo que em você tem algumas virtudes, eu estou vendo que você tem algumas qualidades, então eu vou te amar, porque você tem qualidades. A resposta é não. Porque o apóstolo Paulo diz que na nossa natureza não tem nada de bom. Na nossa natureza humana não tem nada de bom. Então Deus não viu nada de bom em nós. Deus não viu nenhuma virtude em nós. Porque a própria Escritura afirma que ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todo mundo se desviou, todo mundo se tornou inútil, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então Deus não viu nada de bom em nós, nada. Mas Ele quis ter misericórdia de mim e de você. Ele quis amar a mim, amar você, mesmo sem a gente merecer. E não há nada que a gente poderia fazer para ficarmos bonitos diante de Deus. Tem muita gente que está se esforçando para ficar bonito diante de Deus. Tem gente que diz: olha, eu vou me esforçar, eu vou fazer umas caridades, eu vou dar dinheiro para o mendigo, eu vou ajudar os doentes, eu quero fazer alguma coisa bonita para merecer o amor de Deus, para merecer a salvação de Deus. Mas isso é inútil, porque a Bíblia diz que todos nós estamos impuros por causa do nosso pecado. E quando fazemos alguma coisa bonita, algum ato de justiça, essas coisas bonitas que tentamos fazer não passam de trapos imundos. Ou seja, nós estamos sujos por causa do pecado, as nossas mãos estão sujas por causa do pecado. Você pode fazer alguma coisa bonita com as suas mãos, mas essa coisa bonita que você faz estará suja, porque as tuas mãos estão sujas, nossas mãos estão sujas por causa do pecado. Então não há nada de bom que a gente possa fazer para ficarmos bonitos diante de Deus. É por isso que, para sermos salvos, nós não podemos confiar em nós. Para eu ser salvo, eu não posso confiar em alguma coisa que estou fazendo. O único meio de eu ser salvo é colocar minha confiança em outra pessoa, é colocar minha confiança em Jesus. Porque é somente Jesus que, quando veio a este mundo, Ele fez tudo que Deus exige. Tudo. Jesus fez tudo aquilo que eu sou incapaz de fazer. Por isso que, para sermos salvos, eu tenho que confiar em Cristo, dizer: Senhor, perdoe meu pecado, perdoe minha impureza, perdoe minha sujeira, me purifique do pecado. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio que o Senhor fez aquilo que nós não podemos fazer, e eu creio que lá na cruz o Senhor foi punido pelo meu pecado. Por isso, Senhor, somente o Senhor é que pode me purificar do pecado, somente o Senhor é que pode me salvar.
Por isso que Deus é o único digno de nosso louvor, nossa adoração, nossa honra. Então, o que Deus espera de nós nesse primeiro mandamento? Essas 4 ações: adorar a Deus, confiar em Deus, invocar a Deus, agradecer a Deus. Adorar a Deus reconhecendo que foi Deus que nos criou, Deus quis nos salvar, somos salvos porque Ele quis. Eu sou salvo porque Deus quis ter misericórdia de mim. Eu adoro a Deus por isso. Confiar em Deus, quando vem os problemas, em quem eu confio? Quando chega a doença, quando chegam as tribulações, eu confio em mim mesmo? Eu confio em alguém? Confio nas pessoas? Ou eu confio em Deus? Quando vem os problemas, quem é que eu invoco? A quem eu peço ajuda em primeiro lugar? Eu peço ajuda às pessoas? Eu peço ajuda na rede social? Eu recorro, para os vícios? Ou eu invoco a Deus? E quem que eu agradeço? Por tudo que sou e tudo que eu tenho, eu agradeço a mim mesmo? Eu digo, tudo que eu tenho porque eu sou bom? Eu agradeço a Deus. Então, não ter outro Deus além do Senhor é isso. É termos nossa adoração somente a Ele, confiar no Senhor quando vêm as tribulações, é invocar o Senhor, unicamente o Senhor, quando vêm as tribulações, e agradecer ao Senhor por tudo que temos, vem dEle. Agora, irmãos, vamos ver alguns ídolos, alguns deuses, que muitos crentes têm erguido diante de Deus sem perceber. Primeiro ídolo que vamos colocar aqui é a fé na fé, a confiança na própria fé. Muitos crentes, eles veem a fé como se fosse alguma coisa mágica, poderosa. Pessoas que dizem, não, olha, eu tenho fé, e com a minha fé, eu faço coisas acontecer. E muitas pessoas dizem, não, se você crer, se você acreditar, vai dar certo. Se você crer, acreditar, as coisas vão acontecer. E é por causa disso aqui, que surgiu nas igrejas, um negócio chamado confissão positiva, em que as pessoas, elas profetizam, declaram alguma coisa, como se aquela frase que elas dissessem, tivesse um poder para fazer as coisas acontecerem. É como se alguém chegasse para mim e dissesse, pastor, ore por mim, porque eu estou com um problema no fígado. Eu dissesse para você, meu irmão, eu declaro que essa semana você vai ser curado do fígado. Eu profetizo na sua vida que essa semana você vai ser curado. Aí você vai todo esperançoso, olha, essa semana eu vou ser curado do fígado, porque o pastor profetizou, o pastor declarou minha cura. É como se alguém dissesse, pastor, estou precisando de uma palavra profética. Aí eu digo, olha, eu profetizo na sua vida que esse ano você vai casar. Eu declaro que nesse ano você vai ser curado. Eu declaro que essa semana uma porta de emprego vai se abrir. E as pessoas, elas vão para casa confiante. Olha, o pastor declarou, o pastor profetizou, e a palavra do pastor tem poder. Aí eu pergunto, quem é o pastor para dizer para Deus o que é que Deus tem que fazer? Quem é o pastor para dizer para Deus o dia e a hora que Ele tem que realizar as coisas? É como aquelas campanhas de oração. Vamos fazer a campanha de oração, porque no final da campanha Deus vai fazer o milagre. Mas quem somos nós para marcar para Deus quando Ele tem que fazer o milagre? Quem somos nós? Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, para quem Ele quer.
a única coisa que podemos fazer é ter a postura que aquele leproso teve diante de Jesus. Aquele leproso se colocou aos pés de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Assim tem que ser a nossa oração, dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei, Senhor, que nada é impossível para Ti, por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha vida. Senhor, se o Senhor quiser, que o Senhor me cure, se o Senhor quiser, que o Senhor me dê esse livramento. Mas se o Senhor quiser, a nossa fé, nossa confiança tem que estar unicamente no Senhor. A nossa dependência tem que estar unicamente no Senhor, e não nas palavras, não nos decretos, nas profecias que qualquer homem mortal venha dizer. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Um outro ídolo que a igreja tem erguido é a fé na experiência. Não é a fé em Deus, mas a fé na experiência. O que nós percebemos hoje, muitos crentes querem ter experiência com Deus, mas não querem conhecer a Deus. Esse é o motivo porque tem igrejas que têm 1h30 de louvor, de música, e 15 minutos de ensino, se é que tem ensino. Porque as pessoas, elas querem ter experiências místicas, experiências mágicas com Deus, mas eles não querem conhecer a Deus, eles não querem conhecer a Bíblia, eles não querem abrir esse livro para ver o que é certo e o que é errado. Elas querem, pela experiência, saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós percebemos isso pelas músicas que são cantadas hoje. Eu peguei aqui alguns trechinhos de músicas que são cantadas. Olha essa música aqui, diz assim: meu coração espera por Ti, o Teu perfume quero sentir outra vez. Ou seja, a pessoa quer sentir o perfume de Deus. Olha só, o perfume de Jesus. Ela fala: eu chamo o Teu nome, Jesus, eu suspiro por Ti, Teu amor é melhor que o vinho, eu quero me embriagar. Olha só a música: eu quero sentir o perfume de Jesus, eu suspiro por Jesus, eu quero me embriagar com o amor de Jesus. Outra música: eu quero estar perto, Senhor, eu quero ouvir os sons da batida do Teu coração. Ou seja, como se Deus tivesse coração, a pessoa quer ouvir o coração de Deus batendo, né? Outra música: eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro num lugar secreto. Ou seja, a pessoa precisa ir num lugar secreto para encontrar Deus, quando Deus está presente em todo lugar. Como diz aquele velho cântico, né? Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Então, o que nós percebemos nas músicas cantadas hoje é uma grande viagem, uma viagem no místico. Nessas músicas, essas canções que são entoadas hoje, não tem nada de Bíblia nelas, não tem nenhum ensino bíblico. Essas músicas exaltam uma experiência mística com Deus. Significa que as pessoas, elas estão adorando um Deus que elas não conhecem. Elas estão mais preocupadas em adorar a experiência do que em adorar o próprio Deus. E também tem sido enfatizado em você ser comandado pelos seus sentimentos. Ou seja, você ora, se você sentir bem, se você sentir que deve fazer isso, então faça. Aí a pessoa diz: olha, eu menti lá no meu emprego, porque eu senti que deveria mentir nesse assunto. Aí eu orei, aí eu senti que devia mentir, aí eu menti. É como o rapaz, ele conhece uma moça bonita, só que a moça não é crente. Mas eu vou orar. A Bíblia já fala o que tem que fazer, mas ele fala: mas eu não vou crer na Bíblia não. Eu sei que a Bíblia vai falar contra esse namoro, então eu não vou para a Bíblia não, eu vou orar.
mas eu senti um desejo, senti uma vontade, como eu senti paz no coração, eu senti vontade, aí eu fiz. Então hoje, muitos crentes, eles são guiados pelo que eles estão sentindo, pelo que o coração está dizendo, e não pelo que a Escritura diz, não o que a palavra de Deus diz. Aí nós temos que tomar cuidado, porque quando Eva viu aquela fruta, ela também sentiu paz para comer da fruta, ela também se sentiu bem em comer da fruta. Olha o que diz aqui: quando a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou. Ou seja, vemos aqui uma mulher sem pecado ainda, mas ela foi conduzida pelo seu coração, ela foi conduzida pelos seus sentimentos. Eva sentiu paz para comer do fruto, Eva sentiu-se bem, e o resultado nós sabemos, porque a Bíblia diz que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Então, nós não temos que apelar para o sentimento, não temos que apelar para a experiência, nós temos que apelar para Deus e na sua palavra. Então esse é um outro ídolo que a igreja tem erguido, a experiência. Um outro ídolo que a igreja tem erguido é o amor de Deus. Hoje as pessoas depositam a fé no amor de Deus. O que significa, esse ídolo, o amor de Deus? Hoje as pessoas reduziram Deus para um só atributo: Deus é amor, ponto final. Deus não é mais nada, Deus só é amor. Então Deus não vai castigar ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai punir ninguém, porque Deus é só amor. Então Deus vai aceitar tudo. Então você pode viver do jeito que você quer, pode fazer o que você quiser, porque Deus é amor. Aí quando você estiver diante de Deus, Deus é amor, Deus vai falar para você: meu querido, eu sei que você fez muita coisa errada, mas eu sou amor, então tudo que você fez de errado, eu varro para debaixo do tapete, porque eu sou amor. Irmãos, só que as pessoas que falam isso não conhecem a Deus, porque quem mais se referiu ao inferno foi o próprio Jesus. Jesus, ele disse o seguinte: se a sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. O quê? Foi Jesus que disse isso? Jesus não é amor? Como que pode Jesus falar que a pessoa pode ir para o inferno, e lá no inferno tem o verme que nunca morre e o fogo que nunca se apaga? Como Jesus? Está vendo? As pessoas não sabem quem é Deus, não conhecem a Jesus. Mas isso, meus irmãos, é um ato de amor. Amar a pessoa significa alertar ela. Deus está dizendo: olha, abandone o que você tiver que abandonar, se arrepende e venha a mim. É melhor você abandonar o pecado, é melhor você abandonar as amizades erradas, é melhor você abandonar o amor pelo mundo e vir a mim, do que você ir para o inferno junto com os seus amigos, junto com o seu pecado, junto com o mundo. Quem ama, adverte. Tem pessoas que dizem: eu amo demais, eu não consigo chamar a atenção daquela pessoa porque eu amo ela demais. Não é que eu amo a pessoa, eu amo a mim mesmo. É a mim que eu amo, e eu não quero criar problema com a pessoa, então por isso que eu não falo, não alerto ela. A verdade é essa. E porque as pessoas têm idolatrado o amor de Deus, é que o amor de Deus tem sido mais enfatizado do que a santidade.
Não se fala tanto que Deus é santo, se fala que Deus é amor. Então diz, não, você tem que aceitar tudo. Você tem que aceitar o pecado daquele irmão, você não pode falar nada com ele, você tem que aceitar tudo, porque Jesus é amor, Deus é amor, você não pode falar nada, você tem que aceitar tudo. O que? Vai excluir aquele membro porque ele está em rebeldia? Não, não pode. Deus é amor. E assim, o amor tem sido exaltado mais do que a santidade de Deus tem sido varrida para debaixo do tapete, sendo que a própria palavra de Deus diz, vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive uma vida de imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, que insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos comam com gente assim. A Bíblia fala que amar não é aceitar tudo que a pessoa faz. Amar é chegar na pessoa e dizer, você precisa se arrepender. E enquanto você não se arrepender do seu pecado, você não vai ter minha amizade. Enquanto você não se arrepender do pecado, eu não quero ter comunhão com você. Eu amo você, eu oro por você todos os dias, eu choro por você diante de Deus. Mas enquanto você não se arrepender, enquanto você permanecer com essa rebeldia diante de Deus, eu não vou ter uma amizade com você como se nada tivesse acontecendo. Eu não vou tomar cafezinho com você como se nada tivesse acontecendo. Eu não vou almoçar na sua casa, eu não vou comer churrasco com você como se nada tivesse acontecendo. Eu amo você, mas enquanto você não se acertar com Deus, eu não posso ter amizade com você. A única coisa que eu tenho a dizer para você, se arrepende, volte para o Senhor. A Bíblia diz, não cabe a mim, não cabe a nós julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro. Às vezes nós ficamos mais escandalizados com os pecados que acontecem lá fora da igreja, do que com os pecados que acontecem aqui dentro. Se o meu vizinho fizer alguma coisa contra os pais, eu fico todo escandalizado. Olha, meu vizinho insultou o pai dele. Mas se um jovem da igreja insulta o pai e a mãe, aí eu vejo isso como normal. É engraçado, mas nós ficamos mais escandalizados com os pecados que acontecem lá de fora da igreja do que com os pecados que acontecem dentro. E Paulo diz, eu tenho que ficar atento, porque Deus vai julgar os que estão fora da igreja, mas nós temos que tratar aquilo que está dentro de nós. Então nós temos que dizer sim, Deus é amor, mas Deus também é santo, e nós temos que chegar naqueles que estão longe de Deus, naqueles que estão em rebeldia para com Deus, e dizer, meu irmão, eu amo você, mas eu não posso aceitar o que você anda fazendo. Você precisa se acertar com o Senhor. Isso que é o amor verdadeiro. Um outro ídolo que a igreja tem erguido diante de Deus é o ídolo chamado fé, confiança em si mesmo. Aqui num ponto que fala da autoestima. Irmãos, isso aqui é a capa de uma revista americana que foi publicada em 1992. Não é uma revista evangélica, é uma revista escrita por gente incrédula. E a capa da revista escreve algo que assusta muitos crentes, né? A capa da revista a maldição da autoestima. O que está errado com o movimento que ordena você sentir-se bem? Então vemos que jornalistas incrédulos estão chamando a autoestima de maldição.
A autoestima é uma maldição que está acabando com as pessoas. O que vem a ser a autoestima? A autoestima é quando a pessoa se acha boa. A pessoa diz: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tem virtudes, eu sou uma pessoa que mereço ser amada, eu sou uma pessoa que mereço ser respeitada. Então a pessoa que tem essa autoestima é aquela pessoa que não vai aceitar que a sua atenção lhe seja chamada. E a Bíblia já previu que esse movimento aconteceria nos nossos dias. Inclusive nessa revista, o jornalista, que nem crente é, Deus usou ele para mostrar o erro que a igreja está cometendo. O jornalista que escreveu essa matéria, ele disse que a igreja hoje prefere muito mais falar sobre autoestima do que pecado. O autor diz que falar sobre pecado na igreja afasta as pessoas. Então vamos falar sobre autoestima, que a autoestima atrai as pessoas. E a Bíblia diz que isso aconteceria. Quando Paulo escreve para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E é hoje, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Irmãos, uma maior dificuldade de ser pastor hoje, é de precisar chamar a atenção de alguém. Porque hoje muitas pessoas, por causa dessa autoestima, as pessoas, elas amam a si mesmas. Elas amam a si mesmas, elas se acham boas, elas acham que elas não estão pecando, que aquilo que elas fazem está correto. Então as pessoas dizem: mas quem é o pastor para chamar a minha atenção? Quem é o pastor para chamar a atenção do meu filho? Meu filho é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. E assim as pessoas, por causa desse amor próprio, como diz a própria Escritura, são arrogantes, orgulhosas, zombam de Deus, desobedecem os pais, são ingratas e profanas. Porque com essa autoestima a pessoa se coloca como um Deus. Não, eu sou um Deus dentro do meu universo, eu sou um Deus, e Deus existe para me fazer feliz. Deus existe para realizar os meus sonhos. Então a pessoa se coloca como pessoa importante no universo, e Deus existe para me satisfazer. A pessoa olha no espelho e ela fala: olha, eu me amo, eu me adoro, porque olha as minhas virtudes, olha as minhas qualidades. Sendo que a Bíblia diz o seguinte, Paulo diz: o que é que você tem que Deus não te deu? Tudo que eu tenho porque Deus deu. Então eu não posso olhar para mim e me adorar, eu tenho que adorar a Deus. E outra coisa, o Evangelho vai contra a todo esse ensino de amar a si mesmo, a todo esse ensino de autoestima. Olha o que Jesus disse para a multidão, em Lucas capítulo 9, 23, ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, para eu ser discípulo de Jesus, eu não tenho que me apegar a mim mesmo, eu não tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que amar outro, eu tenho que amar ao Senhor. Então, negue-se a si mesmo, diga não para o seu ego. Não é o meu ego, não é a minha vontade, mas é a vontade de Cristo. Ele diz também: tome sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? A cruz tem a ver com morte.
Tomar a cruz significa fazer morrer os meus sonhos, fazer morrer os meus desejos egoístas. É quando eu digo: Senhor, não os meus sonhos, não as minhas vontades, mas a tua vontade. Jesus continua: se tentar se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Ou seja, quanto mais você se apega à sua vida, quanto mais você se apega a si mesmo, mais você está se perdendo. Mas quando você decide se apegar ao Senhor, aí que você é salvo. Porque que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a própria vida? E como falei há pouco, as pessoas que adoram suas virtudes, Paulo diz: o que você tem que Deus não lhe tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? A maior tolice é a pessoa se orgulhar dela mesma. A maior tolice é a pessoa se orgulhar da sua inteligência. A maior tolice é a pessoa se orgulhar da sua beleza. A maior tolice é a pessoa se orgulhar da sua capacidade, porque tudo que ela tem vem de Deus. Da mesma forma que tem pessoas que estão vegetando numa cama, você está aí com a sua inteligência, mas Deus é o Deus que dá e Deus é o Deus que tira. Então você não tem que se orgulhar, você tem que adorar o Senhor. Senhor, eu te louvo, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Ti. Eu te louvo, Senhor, porque não tem nada em mim que eu não tenha recebido de Ti. Eu te louvo por causa disso. Mas tem pessoas que insistem em dizer: não, Deus me deu porque eu mereço. Jesus morreu por mim porque eu mereci o sacrifício de Jesus. E Deus confiou em mim. Como diz uma letra de uma música, até um cantor que gravou o seguinte, falando para Deus: você mudou minha história, você fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou em mim, e isso é tudo. Olha, o cantor diz que Deus o salvou, Deus salvou ele porque Deus acreditou nele. Então, irmãos, nós vemos como isso tem sido um ídolo perigoso na igreja. E é por isso que hoje muitos crentes não aceitam a correção, não aceitam que alguém chega para ele e fala: você está errado. Por isso que muitas mães não aceitam que alguém chame a atenção dos seus filhos. Tratam as pessoas, se acham perfeitas, pais acham seus filhos perfeitos. E quanto mais eu me acho perfeito, quanto mais eu acho que meu filho é perfeito, mais estamos longe do Salvador. Quanto mais eu colocar na cabeça do meu filho que ele é perfeito, na verdade você está afastando o seu filho de Jesus. Quando você ensina seu filho a não aceitar a correção, quando você ensina seu filho que está errado alguém chamar a atenção dele, você está afastando o seu filho do Salvador. Porque quando alguém chamar a atenção do seu filho, do nosso filho, nós temos que chegar para o nosso filho e dizer: olha, meu filho, essa pessoa tem razão, essa pessoa pode ter exagerado, mas ela tem razão, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, e nós precisamos de um Salvador. Quando é muito comum, às vezes a professora da escola chama a atenção do filho e a mãe fazer barraco na escola, como se o filho fosse perfeito, a professora está errada. Não, meu filho, você errou. É por isso que precisamos de um Salvador. É quando alguém chega para mim e diz: olha, você está errado, e eu agradeço porque eu também preciso de um Salvador. E eu quero encerrar com uma parábola. Jesus contou uma parábola sobre... Jesus usou esse termo, mas essa parábola disso tem tudo a ver com a autoestima. Lucas 18, convido você a abrir sua Bíblia, em Lucas capítulo 18, do versículo 9
ao 14. Nessa parábola temos dois homens. Tinha um homem que estava cheio da sua autoestima, e o outro homem tinha o que os especialistas chamam de uma baixa autoestima. Ele não estimava a si mesmo. Então vamos ver aqui, Lucas 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, e eu não sou nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Então essa pessoa está com a autoestima lá em cima. Nossa, eu te agradeço porque eu sou bom, né? Eu não sou ladrão, não sou adúltero, eu jejuo, eu dou dízimo. Então a pessoa está bombando. Mas agora nós vemos um outro, versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O que encontramos aqui? Uma pessoa que está triste com ela mesma. Essa pessoa está angustiada com ela mesma. O que alguns dizem, ela está com a autoestima lá embaixo. A pessoa que olhou para si mesma e ela disse: olha, eu não sou bom, eu sou pecador, eu estou perdido. Porque essa pessoa não consegue nem olhar para o céu, ela olha para o chão e diz: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou sujo. Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou indo para o inferno. Deus, tem misericórdia de mim porque eu nem mereço o seu amor, eu não mereço que o Senhor escute minha oração. Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um grande pecador. E qual foi o resultado? Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado. Pois quem se exalta, quem se acha bom, será humilhado, mas quem se humilha, será exaltado. Então o que nós aprendemos aqui? Quanto mais nós admitimos, reconhecemos o nosso pecado, a nossa fraqueza, mais perto estamos do Salvador. Mas quando eu começo a achar que eu sou bom, como eu começo a pensar que eu tenho virtudes, quando eu começo a achar que eu sou aquela pessoa que ninguém pode me chamar atenção, significa que eu estou longe de Cristo, estou longe do Salvador. Se eu criar o meu filho, ensinando o meu filho que ninguém pode chamar a atenção dele, eu estou criando meu filho longe do Salvador. Mas se eu disser para o meu filho, aquela pessoa está certa em chamar a sua atenção, nós precisamos do Salvador. Você está levando seu filho para o Salvador. Irmãos, finalizando, concluindo esse primeiro mandamento, quando Deus diz: não terás outros deuses além de mim, significa olhar para mim e olhar para Deus, olhar para mim e ver como alguém fraco, alguém necessitado de Deus. Eu olho para Deus como aquele que me criou, aquele que me sustentou, aquele que me salvou, aquele de quem eu dependo da minha vida. Eu dizer: Senhor, minha confiança, minha adoração está somente a Ti. Eu não quero, Senhor, colocar nada na Tua frente. Eu quero confiar unicamente em Ti. Que Deus nos capacite a isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Abra nossos olhos, ó Pai, para enxergarmos tanta coisa que temos colocado na Tua frente.
Produz em nós um quebrantamento, a confiança e a dependência unicamente de Ti. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.